Olha, para falar sobre esses movimentos da diplomacia brasileira diante da proposta de criação do Conselho de Paz, a gente recebe agora o analista de Relações Internacionais, Urian Fancelli, a quem eu agradeço pela presença mais uma vez aqui no SBT News. Muito boa noite, querido. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Urian, do ponto de vista político, o que representa esse apoio, no caso da China, não o apoio da China, mas esse recado da China, o apoio da China ao Brasil, hein? É uma resposta, né, Leandro? Na verdade, é uma reação da China, porque ao mesmo tempo em que o Donald Trump ele surge com essa ideia de um Conselho da Paz, em que ele seria o chefe de tudo, e quando eu digo ele pessoalmente, ele pessoa física, porque a maneira como esse conselho foi desenhado, de acordo com o próprio estatuto desse conselho, ele não vincula a presidência do conselho à presidência dos Estados Unidos, mas sim a figura pessoal do Donald Trump. O que isso quer dizer? Que se amanhã ou depois o Donald Trump ele deixar de ser presidente dos Estados Unidos, não vai ser o novo ou a nova presidente que vai assumir esse papel de presidente do Conselho da Paz, mas sim o próprio Donald Trump. Então, as críticas à legitimidade desse conselho, elas são completamente legítimas, tá? Acontece que a China ela se aproveita disso para tentar projetar ao mesmo tempo internacionalmente a imagem de que enquanto os Estados Unidos eles tentam de alguma forma atacar o multilateralismo, as instituições vigentes, na China o mundo vai poder encontrar previsibilidade, vai poder encontrar estabilidade, vai poder encontrar um país que obedece às regras. Então essa reação conjunta com o Brasil tem a principal função em tentar buscar isso. Agora, é uma postura bastante diferente daquela que a gente encontra também na Rússia. Por quê? Por que eu falo especificamente da Rússia? Porque a Rússia ela é um país também que de alguma forma é um rival geopolítico dos Estados Unidos, mas a Rússia ela tem se comportado de uma maneira um pouco diferente. E como? Incentivando o Donald Trump a ir adiante com esse conselho, falando inclusive de que os Estados Unidos poderiam usar daqueles recursos russos que estão congelados nos Estados Unidos para fazer com que esse conselho fosse adiante. Então, mas é uma maneira assim de tentar estimular tudo isso que na cabeça das democracias liberais não faz nenhum sentido, esse órgão do Donald Trump. Então está incentivando o Trump a cavar a própria cova, basicamente. Urian, vamos colocar mais um elemento nesse debate, porque o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, falou hoje com a nossa analista Basília Rodrigues sobre a possibilidade de o Brasil integrar o Conselho de Paz. Vamos acompanhar. Da maneira que está escrito, o Conselho da Paz, que vem junto com a carta, ele não é só sobre o Oriente Médio, é sobre o mundo. Então era para substituir o Conselho de Segurança da ONU. E é impensável que um novo conselho substitua o Conselho de Segurança da ONU. O outro aspecto é que, se você pensar estritamente em termos do Oriente Médio, que obviamente o Brasil poderia até ajudar, como ajudou no passado, você não pode ter um conselho que não tenha os palestinos. E ontem, por isso, o presidente falou com o Mahmoud Abbas e ele mesmo disse que, olha, nós estamos ainda muito reticentes em relação a isso, porque nós não fomos convidados. Eu não vejo como o Brasil pode participar de um conselho em que um país como o Canadá, que é vizinho, é o principal aliado dos Estados Unidos, fez com ele o NAFTA, que agora tem outro nome, mas ainda é uma aliança comercial importantíssima, que é membro do G7, que é um país que não tem, ninguém pode dizer que é um país que é de esquerda, que é um país que é autoritário, que é um país isso, que é aquilo. Se é um país como o Canadá é desconvidado, então isso não é uma coisa boa. A nossa Basília está com a gente já aqui, tem uma pergunta para poder fazer. Basília, por favor. Oi, Leandro. Urian, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui em mais uma edição de jornal. Pela sua análise, a partir do que a gente ouviu do Celso Amorim, a gente sabe da visão do ex-chanceler brasileiro, hoje assessor especial da área internacional da Presidência da República, sobre os americanos, né? Sobre o que consideram imperialismo, a volta
da pancada ou do pé em cima dos países que no passado eram colônias. O senhor acha que o Brasil hoje está mais para aceitar ou recusar este convite de Donald Trump para fazer parte desse clube do Trump e da paz? Boa noite, Basília. Eu acredito que o Brasil deveria recusar esse convite. O primeiro ponto que eu tenho que dizer é que eu concordo, de fato, com a análise que o Celso Amorim faz, de que um país, uma organização que desconvida o Canadá, que é um país vizinho, que é um dos maiores exemplos de uma democracia liberal no planeta, a partir do momento em que esse país é desconvidado, unilateralmente pelo Donald Trump, fica evidente qual o papel que o Trump vai ter ali de líder supremo, de uma pessoa que vai centralizar em si próprio todo tipo de poder de decisão. E um fator que agrava isso é que aquelas pessoas que vão poder eventualmente tirar o Donald Trump da liderança desse grupo são pessoas que serão indicadas pelo próprio Donald Trump, e aí entre esses nomes tem inclusive parentes dele. É o caso do seu genro, que é o Jared Kushner. Então realmente a estrutura, o desenho, ele é extremamente preocupante. Existem outros fatores também que fazem com que eu concorde com a crítica do embaixador Celso Amorim. De fato, os Estados Unidos, sendo o país que tendo o poder que eles têm ali como principal economia do planeta, com o poder militar mais poderoso do mundo, eles poderiam, se eles quisessem, usar o seu poder para reformar a ONU, o Conselho de Segurança, que de fato ele tem seus erros. Uma daquelas principais funções para a qual ele foi criado, ou a ONU foi criada, que era de evitar guerras, ela falhou, ela não conseguiu ser cumprida. Então, os erros existem, e o Trump ele está ali de uma maneira bastante oportunista, para eu poder até usar esse termo, usando dessa vulnerabilidade e dessa incapacidade que hoje a ONU tem, justamente para projetar, para tentar criar uma nova organização na qual ele vai ser a principal figura. Preocupa também quando a gente olha para os países que aceitaram esses convites, Basília e Leandro. A gente tem dois grupos principais. Um deles que eu classifico como autocracias, então não são em grande parte democracias liberais, e as poucas democracias que fazem parte desse grupo que já aceitaram o convite são aquelas que eu chamo de democracias bajuladoras, que estão ali porque sabem que vão ganhar alguma coisa do Donald Trump. Coloco como exemplo a Argentina, com Javier Milei, que há poucas semanas atrás teve até mesmo um swap cambial de 20 bilhões de dólares, um pouco antes de uma eleição de meio de mandato. E também o caso de Israel, porque Israel entende que precisa constantemente desse apoio dos Estados Unidos. Então o Brasil ele tem todos os argumentos para não aceitar esse convite. Acontece que para a crítica em si ser legítima, e aí nesse aspecto deixo minha crítica também à postura do embaixador Celso Amorim, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente prega no discurso. Então, quando for o momento de condenar, por exemplo, o sequestro de crianças ucranianas pela Rússia na Assembleia Geral, o Brasil não pode se abster das votações, como se absteve algumas semanas atrás. Ou até mesmo o próprio embaixador Celso Amorim, ele não deve receber na Embaixada da Rússia uma medalha, como fez há poucas semanas atrás por serviços prestados. Então, concordo com todas as críticas, mas precisam ter um pouco mais de consistência na prática. Urian, em Brasília, eu vou pedir licença aqui. Vamos ver mais um trecho da entrevista do assessor Celso Amorim, porque ele disse que os movimentos das grandes potências, principalmente os Estados Unidos, colocam em xeque a ordem mundial. Eu não sei se vai ter uma nova ordem mundial ou se a ordem será a desordem. Agora que certamente a ordem que havia, que sempre foi imperfeita, nunca foi totalmente respeitada, que tinha seus defeitos, essa acabou. Isso não tem a menor dúvida. Eu concordo plenamente com o primeiro-ministro do Canadá, que há uma ruptura total. Acontece que não necessariamente é uma ruptura para o bem. Não, nós também queríamos, de alguma maneira, mudar a ordem mundial. Nós queríamos que Brasil, Índia, África do Sul, outro país africano, estivessem presentes no Conselho de Segurança, né? Sem privilégio, da mesma forma que os outros.
mas o que está acontecendo indica um sentido contrário. E não é só na questão do poder militar, é também na questão econômica, comercial. Por exemplo, o melhor resultado que se possa obter nas negociações tarifárias dos Estados Unidos, o melhor, e vamos imaginar que a gente coisa melhor, é ruim, comparado com o que tem hoje, porque ele não se baseia em regras, ele pode acabar de um momento para o outro, ele não obedece às cláusulas. Veja bem que confusão que cria. Por que foi criada o GATT, que depois gerou a OMC? Para que os países pudessem comerciar com uma certa paz. Então, a concessão que é feita a um país é estendida aos demais. Essa é a cláusula básica do GATT e da OMC. Isso acabou. Oriana, qual ordem mundial é essa colocada agora em prática por Donald Trump? Parece que ele dividiu o mundo em 3 países: Estados Unidos, Rússia e China. E parece que um dos critérios é cada um cuida do seu comércio e cada um cuida da região que pretende dominar. Ponto final. Isso enfraquece muito as organizações multilaterais, não é isso? Ou seja, acaba com as organizações. Enfraquece, sim, com certeza, essa divisão que é chamada de esferas de influência, então principalmente deixando a China comandando ali aquela parte da Ásia, a Rússia com a Europa e os Estados Unidos no hemisfério ocidental, com a América Latina, Canadá, Groenlândia, tudo aquilo que está muito bem descrito naquele documento, naquela estratégia de segurança e defesa nacional dos Estados Unidos, aquele documento que foi tão falado ao longo dos últimos meses, que é aquele documento de 30 páginas que diz que o objetivo do Trump vai ser colocar tudo isso em prática. Enfraquece, sim, essas organizações, a própria movimentação que o Trump faz e que já fazia lá atrás também, da primeira vez que ele foi presidente, tem como objetivo enfraquecer o multilateralismo quando ele retira os Estados Unidos de muitas dessas organizações internacionais, como é o caso da Organização Mundial da Saúde. Isso é extremamente preocupante, porque no caso de uma nova pandemia, por exemplo, que é unanimidade entre os cientistas que isso pode acontecer e deve acontecer a qualquer momento. O que vai ser se a principal potência do mundo ela não estiver empenhada em conter a disseminação de um novo vírus, né, de uma nova pandemia? A mesma coisa em relação à luta contra as mudanças climáticas. O Donald Trump, ele volta também para o seu novo governo dizendo que vai tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Os Estados Unidos, país que historicamente mais poluiu e que agora é substituído por um presidente que defende abertamente aquele slogan do drill, baby, drill, né? Perfuração para extração de petróleo, de combustíveis fósseis. Isso é extremamente preocupante. Então o mundo ele está de fato caminhando para uma desordem, mas eu só digo, Leandro e Basília, que eu ainda não sou tão negativo, porque eu vejo que em alguns pontos ainda alguns sinais, por mais que sejam sinais mínimos, mas são sinais importantes de resistência. E eu falo isso principalmente quando eu olho para alguns resultados eleitorais na Europa, na qual algumas candidaturas de pessoas de centro, liberais, ainda têm vencido aqueles mais extremistas, tanto de direita quanto esquerda. E quando eu vejo movimentações importantes, principalmente em relação ao comércio, ainda vivas, ainda sendo discutidas. E aí eu coloco 2 exemplos. Um acordo agora que ele é firmado entre Canadá e China, um acordo comercial bastante limitado, mas que é uma resposta a essa ofensiva protecionista do Donald Trump, e o próprio acordo Mercosul e União Europeia, que apesar de ter sido judicializado, é algo que tudo indica deve ir para frente, por mais que demore mais do que a gente tinha imaginado no começo. Basília? Já que a gente vive, sob a ótica de integrantes do governo brasileiro, uma desordem mundial, com quais prejuízos o Brasil terá que lidar caso recuse este convite de Donald Trump de fazer parte desse Conselho da Paz? Compreendo a partir da sua explanação, Urian, que o Brasil tem mais o que ganhar do que perder, porque ganha em reafirmar seus valores, sua resistência, como você muito bem pontuou, e também o apoio a organismos multilaterais como a ONU, que é uma grande manifestação
pós-fim da Segunda Guerra Mundial, a pacificação do mundo, a necessidade de união entre os povos. Bom, então já entendemos, ganhamos mais do que perdemos, mas perderemos o quê se a gente recusar esse convite do Trump? Eu vejo, Basília, que grande parte das democracias liberais europeias, e a Europa hoje ela é talvez um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, não digo mais parceiro político, até mesmo porque os europeus, né, por conta de tudo que tem acontecido com a Ucrânia e a Groenlândia, eles enxergam que essa parceria está um pouco mais estremecida agora, mas alguns países europeus já têm começado a recusar. É o caso, por exemplo, da Espanha, da Noruega. Então, essa resposta ela tem vindo, e o Trump ele deixou claro que retaliações elas podem acontecer em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então, esse acordo ou esse Conselho da Paz, ele pode ser mais um argumento para o Trump de repente vir com a ideia de impor tarifas ou algum outro tipo de penalidade contra o Brasil? Pode, mas se algo a história mostra, e ainda mais a história recente, e olhando para a Europa, e eu coloco a Europa como exemplo justamente por essa proximidade histórica que ela tem com os Estados Unidos, é que o Trump ele pode simplesmente mudar de ideia ou inventar qualquer coisa a qualquer momento. Lembrando que há poucos meses atrás ele assina um acordo comercial com a Europa, na qual ele se comprometia a limitar as tarifas contra a Europa em apenas 15%, e a Europa zeraria as tarifas contra os Estados Unidos e se comprometeria a comprar mais produtos norte-americanos. Ele simplesmente ignora o fato desse acordo ter sido assinado e passa a ameaçar novamente a imposição de novas tarifas caso os países europeus não aceitassem se sentar à mesa e discutir a venda da Groenlândia pela Dinamarca. Então ele vai criar instrumentos de pressão, mas acredito que o Brasil, se continuar a agir da maneira como tem agido diante da pressão do Trump, e não sou eu falando apenas, tá? Eu estava lendo um artigo no Financial Times, uma das revistas de economia mais importantes do mundo, que usou como exemplo a maneira como dois países têm respondido à ameaça trumpista: Xi Jinping da China e presidente Lula no Brasil. A revista analisa que a resposta mais dura, ela tem feito justamente o Trump respeitar essas lideranças, e é até mesmo por isso que a Europa ela passa também agora a mudar de tom. Então o Brasil ele vai ter que tentar calibrar uma resposta, negando esse convite, mantendo consistência, mas sem comprar briga além do necessário.